gente! Gente, o mês de junho, além de ter sido um mês quente, no calor mesmo, com a chegada do verão, é um mês que tá cheio de coisa interessante, relevante e importante para a gente falar do que aconteceu na Itália. Para você que tem interesse em reconhecer a cidadania, vir morar na Itália, um resumo das informações daquilo que você precisa saber, ou até mesmo por curiosidade, do que aconteceu na Itália no mês de junho. Estou vendo a televisão aqui para ver se de última hora acontece qualquer coisa nova para eu já incluir na pauta. Primeiro assunto, que é aquilo que está assim mexendo com a paciência, o sono e as esperanças de quem quer reconhecer a cidadania italiana. Que é a treta aí que o senador lá, como é que é o nome dele? Tá aqui, Alberto Menia, tá criando, querendo fazer algumas mudanças na lei, né, das condições para você reconhecer a sua cidadania italiana, né? Quais são as principais delas? Gente, primeira coisa, ele quer impor limite de gerações, né? Transmissão da cidadania iuris sanguinis até a terceira geração, ainda condicionada ao conhecimento e domínio da língua italiana, pelo menos o nível B1, e também na proposta de lei, que é uma proposta de lei que ele está fazendo, a cidadania iuris sanguinis poderá ser reconhecida apenas se o cidadão, mesmo dominando a língua italiana, tiver residência na Itália pelo prazo de pelo menos 1 ano. Felipe, tá valendo? Gente, isso é uma proposta de lei. É algo que ele tá... Igual no Brasil. O cara não cria uma lei da noite pro dia. Ele faz uma proposta, vai para ser aprovada no parlamento, tem que ser aprovada. Aqui é a mesma coisa. Ele cria essa proposta, tá fazendo isso, vai ter que passar pelo colegiado lá do parlamento, os senadores vão ter que votar, vai ter que ver se isso vai ser aprovado ou não. E eu acho que isso daí está no último lugar da fila das coisas mais importantes que a Itália tem para resolver e que o parlamento tem para discutir. Porém, tá aí o senador trazendo essa proposta de lei para mudar essas questões de como reconhecer a cidadania iuris sanguinis. Já aconteceu algo parecido outras vezes? Já. Nesses 6 anos que eu e Cristina estamos aqui na Itália, a gente já viu mais ou menos durante os 3 anos acontecer algo parecido, tá? Aí você me pergunta assim, mas Felipe, por que esse cara está querendo fazer isso, né? Porque foi perguntado para ele, falou assim, mas vem cá, você está querendo mudar isso daí por quê? Qual que é o seu interesse? O que ele respondeu? Olha só. Para explicar os motivos dessa sua iniciativa, o senador fala que a cidadania italiana não pode ser uma venda de passaportes, alegando que em muitos lugares, sobretudo daqueles vindos da América Latina, há um verdadeiro comércio, entre aspas, uma verdadeira compra e venda de passaportes, de pessoas que nem para a Itália querem vir, utilizam desse passaporte para outros países, como Austrália, Estados Unidos e tudo mais. Isso foi o que o senador falou. Disse-se ainda que observa que em alguns consulados da América do Sul formam-se filas de espera de 10 anos ou mais para as práticas de reconhecimento. Tá? O que fez com que crescesse cada vez mais o comércio de compra e venda de cidadanias. Existem escritórios de advocacia, agências de passagem que juntos oferecem tudo casado. E também alguns até com documentos falsos. Residências fictícias, tudo feito para conseguir rapidamente a cidadania italiana. Disse mais, os próprios consulados com frequência dizem que sobre cidadanias concedidas a pessoas que não nasceram na Itália, obviamente nascidas no interior, que não conseguem sequer dizer uma só palavra em italiano, que não falam italiano há gerações, não tem ligações nenhuma com a Itália, blá blá blá. Moral da história, dane-se o que esse senador acha que ele pensa. A lei nos garante esse direito, mesmo que você fale ou não fale, é direito teu. Tu é o descendente de um cidadão italiano, até hoje, sem limite de gerações para poder reconhecer a sua cidadania, e dane-se o que esse senador acha. Ah, mas não fala italiano. Isso aí você vê depois, cara. O direito de ter a cidadania, se você é descendente de italiano, você o tem e ponto final. Código de trânsito italiano, né? O Salvini, a gente até postou lá no Instagram um trechinho de uma entrevista que ele deu.
Aconteceram tantas coisas esse ano na Itália com relação a acidente, morte de jovens. Eu vou falar até aqui daquele youtuber, né? Um youtuber com os amiguinhos dele dentro de um carro, gravando vídeo, desafio, que provocou um acidente de trânsito e matou uma criança que estava no outro carro, né? Tudo isso junto provocou a fazer itens normativas mais rígidas com relação ao Código de Trânsito italiano. Também é outra coisa que vai tramitar no parlamento. Isso aqui tem uma grande chance de ser realmente aprovado. E eu vou te falar que é muita coisa, muito adornamento do código. Eu vou te trazer algumas coisas que a gente achou mais importante. Uma delas, não só com relação ao alcoolismo, mas com relação a efeito de entorpecentes, efeito de drogas. Se pegar alcoolizado ou sob efeito de drogas, a perda da patente por até 3 anos, tá? Perda da patente por até 3 anos. Celular dirigindo, né? Se for pego com celular ao volante, dizendo que mais ou menos 15% dos acidentes é devido ao uso de celular. É alta essa taxa, né? 15% devido ao uso de celular. Se for pego, já vai ter uma suspensão automática que pode variar de 7 a 15 dias, imediatamente da patente. Fora multa, fora mais um monte de coisa. O aumento do limite dos novos motoristas, né? Porque, por exemplo, aqui na Itália, você tirou carteira há pouco tempo. Não é qualquer carro que você pode dirigir. Você tem uma limitação de potência do carro que você pode dirigir quando você é um neopatentado, né? Então, assim, estão querendo aumentar o prazo de 1 ano para 3 anos. Então, você que vai tirar a carteira agora, por 3 anos, determinados carros com potências mais altas, você não poderá dirigir. Outra coisa, patinete. Sabe essas patinetes aí, que a gente chama de monopatina? As patinetes também. Estão querendo introduzir que seja obrigatório agora para as patinetes capacete, placa e tem que ter seguro também, tá? E muitas dessas coisas, se não tiver, serão previstas multas de 100 a 400 euros. E aí tem também questão de seta, luz de freio, tudo isso para os patinetes, tá? Então, tá aí, ó, mais uma notícia aqui da Itália que eles estão querendo adornar, botar essas coisas aí no Código de Trânsito. E nós já vamos emendar agora no terceiro ponto, falando de trabalho e emprego. Vou trazer aqui para vocês alguns indicadores, alguns percentuais do que a gente pegou nas matérias jornalísticas sobre questão de trabalho e emprego na Itália. O Istat, que é como se fosse um órgão de estatística, de pesquisa, de consultar essas coisas, né? Vários controles de vários indicadores ali do governo, disse que no primeiro trimestre, quer dizer, janeiro, fevereiro e março, foram criados na Itália mais de 500 mil empregos. Aí você fala, caramba, Felipe, 500 mil empregos. Isso. Só que esse dado, né, desse primeiro trimestre de 2023, já é o 8º trimestre consecutivo de crescimento de geração de emprego. Então, assim, tem 8 trimestres, dá o quê? 3 vezes 8, 24. Tem 2 anos que a Itália, a cada trimestre, vem aumentando um pouquinho a geração de empregos, né? A Meloni está aí há 3 trimestres, então, assim, antes dela, em 5 trimestres aí do governo do Mário Draghi, e dando continuidade do governo da Meloni, a Itália vem gerando emprego, tá? Mesmo que o percentual seja pouco de um trimestre para o outro, mas vem criando empregos, tá? Contrastando a essa notícia, depois eu vou te trazer maiores detalhes, uma notícia também, de que 1 a cada 4 italianos está na pobreza. Aí você fala assim, Felipe, como é que é? Peraí que eu vou chegar lá, né? A taxa de desemprego hoje na Itália, segundo o Istat, é por volta de 8%, tá? Então, eu acho que esse aí é o dado do emprego mais interessante e relevante. Agora, o risco de pobreza de 1 em cada 4. Não obstante que tenha crescido a renda, está crescendo as ofertas de trabalho e emprego,
Quer dizer, não obstante isso esteja acontecendo, 1 em cada 4 italianos está numa situação de pobreza. Vou te explicar o que é essa situação de pobreza. Está aqui, ó. Graças à recuperação da economia depois da pandemia e o aumento, né, das vagas de emprego e aumento do rédito, se reduziu um pouco a proporção e a condição de pessoas que estão em grave necessidade, sendo que mais ou menos 24,2% da população italiana está na pobreza. Você fala, Felipe, mas o que é essa pobreza? Vou te dizer. Essa pobreza eles avaliam que é a família que ganha até 11.200 euros. Então tem uma família, vamos por exemplo, eu e Cristino somos uma família aqui na Itália. Uma família que é composta de um casal, mas poderia ser uma família de um casal com filho, um casal com 2 filhos, enfim. Uma família que ganha até 11.200 euros no ano é considerada na pobreza. Tá? Então essa condição de família que tem até esse rendimento médio, é considerada uma família que está em pobreza, em povertà. E desses 24%, 4% deles estão na miséria. Miséria quer dizer o seguinte, o cara não ganha nem esses 11 mil por ano, tá? Então, assim, são dados que a gente pegou do Istat, como eu te falei, tá? Que diz, embora está crescendo o número de vagas de emprego, embora está aumentando, mesmo que pouco, aumentando o salário, embora tudo isso, eu acabei de falar de trabalho e emprego agora para vocês, 24% da população italiana ganha menos de 12 mil euros por ano. E como vocês aí já sabem, morreu Silvio Berlusconi, né? Silvio Berlusconi, que falou de Itália, falou de político italiano, todo mundo sabe um pouquinho, ou já ouviu falar do Silvio Berlusconi, empresário, dono de rede de televisão, foi dono de time de futebol, foi dono do Milan, foi primeiro-ministro italiano, multimilionário, envolvido em vários escândalos sexuais, né? Com as namoradas e tal, rolo pra lá e pra cá. Morreu. Chegou o fim de uma era, né? O fim de uma era do senhor Silvio Berlusconi, chamado Cavalheiro, patriarca Silvio Berlusconi, né? Das suas mulheres e tal, os filhos, os netos, barará, quanto deixou aqui? Na época tinha 5 filhos, de 2 esposas, morreu com 16 netos, parará, né? Fim de uma era desse multimilionário, figura, tem quem ama, tem quem odeia, mas foi um empresário de grande sucesso, chegou a ser, como eu já falei, primeiro-ministro da Itália e tudo mais. Acabou, morreu, meu amigo. Daqui a um pouco ninguém lembra mais do cara. Tá? Outras curiosidades. Pai e filho morrem porque caíram dentro de uma cisterna de vinho. Como é que é, Felipe? Pois é, esquisito, né? Mas o que aconteceu? O filho, de 46 anos, foi lá limpar a cisterna, fazer alguma coisa lá onde estava. Devido ao vapor do vinho, toda aquela coisa, né? Isso é os bombeiros falando depois. Ficou tonto, bum, caiu dentro da cisterna do vinho. O pai, de quase 80 anos, veio para socorrer e tudo. Aconteceu o quê? Bum, caiu dentro da cisterna também, morreram os dois lá, afogados no vinho, né? Uma notícia trágica, né? Mas com até um humor negro no final, mas deixa isso para lá. Outras curiosidades. Um italiano ganhou 42 milhões de euros no que seria a Mega Sena do Brasil. Super Enaloto saiu no dia 6 de junho, 42 milhões de euros, um apostador. Você já calculou 42 milhões de euros vezes o real, quanto é que dá, cara? Daí pelo menos uns 230 milhões de reais. Dá para mudar a vida de muita gente, né? Apenas 2,7% dos italianos doam sangue. Isso era muito mais, o percentual era maior antes da pandemia. A pandemia mudou um monte de coisa na vida de muita gente no mundo inteiro, né? Um dos aspectos foi nessa questão de doação de sangue. Está dizendo aqui, ó, apenas 2,7% dos italianos doam sangue e a Itália está fazendo até campanhas, né?
para ver se motiva mais os italianos a irem doar sangue. Para trazer um paralelo com o Brasil, eu fui buscar 1,4% dos brasileiros doam sangue. Tá? Como a população do Brasil é muito maior, esse 1,4% de brasileiros que doam sangue reflete em números absolutos muito mais do que os 2,7% do italiano. Só são dados curiosos, mas o que tem aqui é o contexto do país. 2,7% dos italianos doam sangue, no Brasil 1,4% dos brasileiros doam sangue. Inclusive eu até conversar com o Cristine. No Brasil, lá em Vitória, a gente foi doar sangue, acho que umas 2, 3 vezes, né? Nós éramos, assim, doadores de sangue até frequentes. Desde que a gente veio para a Itália, a gente ainda não doou sangue, não. Talvez está na hora de mudar isso, começar a doar sangue aqui na Itália também. Tá? Mais notícias interessantes que vale a pena ser trazidas, acho que foram essas. Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o momento. Você que gosta do nosso canal ou que está chegando aqui agora e que ainda não é inscrito, te convido, inscreva-se no canal Tem de Tudo e siga-nos também pelas outras redes sociais. A gente está lá no Instagram, a gente está lá no Facebook, a gente está até no TikTok. TikTok é uma pegada mais leve, tal, mas estamos aí nessas redes sociais, ok? Um bate a tudo, esse foi o resumo de algumas notícias do mês de junho aqui na Itália. A gente volta com um resumo desse daqui a um mês, no julho, um calorão de lascar, né? A gente já tirou férias, já foi pra praia, não vai dar pra ir de novo, não sei como é que a gente vai fazer. Já gastei o dinheiro todo, não vai dar mais pra tirar férias, tô lascado.